O que a vida oferece para a gente, né? Desde que a gente está no ventre da mãe da gente. A gente mora, é o primeiro lugar que a gente mora. O primeiro lugar que eu morei foi no ventre da minha mãe. Esta é a verdade, né? E depois do tempo determinado por Deus, a gente vem para a vida, né? Aqui fora, né? E a gente tem as fases. Tem a fase da amamentação, né? Que a mãe da gente amamenta a gente. E assim a gente vai crescendo fase por fase. Tem a fase dos dentinhos que começa a sair, uma fase muito sofrida, né, para os bebês, né? Eu não sei se eu sofri porque eu não lembro de nada. Ninguém lembra, né? Essa é a verdade. E também tem daí a fase do engatinhar, né? Que é o treinamento para a gente começar a ficar em pé, a se levantar, né? E começar a caminhar para a vida, descobrir as coisas. E a gente fica observando hoje os bebês, né? Quando eles estão na fase de descoberta, eles não têm medo de nada. A gente vê, né? Vídeos de bebê enfrentando o perigo, desafiando o perigo, subindo em cima de mesa, né, entrando dentro da geladeira, correndo o risco de ficar fechado lá dentro, subindo naqueles bercinho alto, e assim vai. Daí chega a fase, né? Hoje tem, na minha época não tinha negócio de pré, não. A gente ia para a escola, era com 7 anos, pela primeira vez. E hoje eu tenho, sinceramente, eu vou falar aqui, eu tenho dó das criancinhas, dos bebezinhos que saem tão bebê ainda, que são levados para a escola e passam uma vida, né? Saiu para ir, daí é berçário, é creche, é tanta coisa, né? Mas enfim, o que eu quero falar aqui é da fase adulta. Daí quando chega a fase adulta, as experiências vão mudando, né? Vão mudando. Então a gente se prepara para o casamento. A moça, né? Começa a se preparar para o casamento. Começa a idealizar o noivo ideal. Começa a idealizar uma vida cheia de sonho. Uma vida onde não vai ter problema. Uma vida onde vai ter um príncipe encantado para sempre na sua vida. E a gente não é preparado para os dias difíceis. A gente não é preparado para o dia em que um dos dois pode ficar doente, né? Impossibilitados de trabalhar, até mesmo para trazer o sustento para casa. Então, muitas vezes, o provedor, o homem, ele fica incapacitado, ele perde a capacidade. Muitas vezes acontece através de um acidente, né? Uma doença. E a outra parte, ou seja, a mulher, ou vice-versa, né? Dos dois lados. A outra parte tem que arcar com tudo. A outra parte tem que ser forte para assumir o comando da casa. A outra parte agora é o cabeça. E eu falo isso com experiência própria porque eu passei por isso. Eu era solteira, eu sonhava ter um casamento lindo, né? Um casamento cheio de fantasias só da minha cabeça, né? Mas infelizmente foi o contrário. Eu também sonhava ter muitos filhos. Eu queria ter muitos filhos, porque os meus pais tiveram 6 e era muito bom a nossa família grande. E eu não fui mãe, né? Meu marido, com 5 anos de casado, meu marido adoeceu e nunca mais teve saúde até vir ao óbito.
E foram 33 anos doente. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso não é para amedrontar você, para deixar você com medo do casamento, não. A gente tem que entrar no casamento sabendo os riscos que a gente vai correr e que a gente vai enfrentar. E a gente tem que ser mulher, porque um dia, diante de Deus, a gente jura, faz um juramento, que é na alegria, é na tristeza, né? É na dor, na doença, na saúde, na vida financeira escassa ou abundante, que a gente estará junto ali com a pessoa. Que a gente não vai descartar aquela pessoa se vier um contratempo, né? Um desemprego, uma doença. Que a gente não vai descartar o marido não vai descartar a esposa, assim, ou vice-versa. Então, esse é o segredo. É o segredo. Depois que a gente assume um compromisso diante de Deus, a gente tem que ser mulher e quem é homem tem que ser homem para levar até o final. Até o final. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se em toda a tua luta que você tiver que passar, você tiver Deus como seu aliado, você vai chegar até o final. Você vai vencer. Tanto seja o homem ou a mulher vai vencer. Porque quem está ali na tua luta é você. Às vezes eu acho que 33 anos foi um tempo muito, muito longo, mas para Deus não foi. Porque para Deus não existe tempo. E talvez você está aí passando pela mesma coisa, né, que eu estou falando aqui, por mesmo problema, e está querendo desistir, jogar tudo para o alto, abandonar. Não faça isso. Não faça isso. Você um dia tirou a sua esposa, era uma jovem sonhadora. Você tirou ela de dentro da casa dos pais dela e prometeu cuidar dela. Você prometeu diante de Deus, você fez um juramento que ia cuidar dela em todas as áreas. E, infelizmente, não é culpa dela, não é culpa de ninguém. Ela ficou doente com uma doença que talvez impossibilite ela até de cuidar da sua casa, dos seus filhos. Mas você é o responsável. Você é responsável para levar isso até o fim. O fim até o dia que Deus quiser. E assim também você, mulher, né? Que um dia jurou diante de Deus, das testemunhas, que ia ser fiel ao teu esposo, seja na alegria, na doença, né? Na dor, na escassez ou na fartura. Seja fiel, porque o nosso galardão não é aqui na terra. Aqui na terra nós não vamos ter galardão aqui na terra. O nosso galardão está sendo preparado por Deus. É Deus quem vai nos entregar o galardão. O galardão é recompensa. Já pensou você cumprir aquilo que um dia você jurou diante das testemunhas, diante de Deus você jurou, e você ir até o final, e chegar no final você falar assim, Deus, eu vim até aqui e aqui está. Eu venci porque o Senhor esteve comigo. Eu cumpri a minha palavra. Então é isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Que Deus possa te abençoar, te dar graça, te dar vitória. Amém?